O nosso estudo de hoje, eles são 46 do livro Encontro Marcado, Paciência e Nós. Quando as dificuldades atingem o apogeu, induzindo os companheiros mais valorosos a desertarem da luta pelo estabelecimento das boas obras, e prossegues sob o peso da responsabilidade que elas acarretam, na convicção de que não nos cabe descrer da vitória final, quando os problemas se multiplicam na estrada pela invigilância dos próprios amigos e te mantens sem revolta nas realizações edificantes a que te consagras, quando a injúria te espanca o nome procurando desmantelar-te o trabalho e continuas fiel às obrigações que abraçaste sem atrasar o serviço com justificações ociosas, quando tentações e perturbações te ameaçam as horas, tumultuando-te os passos e caminhas à frente, sem reclamações e sem queixas, quando te é lícito largar aos ombros de outrem a carga de atribuições sacrificiais que te assinalam a existência e não te afastas do serviço a fazer, entendendo que nenhum esforço é demais em favor do próximo, quando podes censurar e não censuras, exigir e não exiges, então terás levantado a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Nem sempre passividade significa resignação construtiva. Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontre sob os constrangimentos da aprovação. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Paciência. Ciência da paz. A gente ainda vai passar muitas provações até que a gente consiga adquirir totalmente a paciência dos grandes missionários de Jesus, desses que vêm com uma disposição de enfrentar o lado mais primitivo ainda do ser humano. Me lembro de uma vez Chico Xavier, ele ter recebido em Pedro Leopoldo uma senhora, e que a senhora estava a princípio obsediada, e ela, em tom de ironia, falou assim: "Ô Chico Xavier, vem aqui me dar um passe." Quando o Chico chegou na direção dela, ela deu uma cusparada no rosto do Chico. E o Chico, é claro, a reação dele foi a reação de qualquer ser humano. Ele ficou triste, abaixou a cabeça, e naquele momento o Emmanuel apareceu ao lado dele e falou: "Chico, o que está acontecendo? Levanta a cabeça, se seca, se limpa, vai lá e dá o passe na senhora." E aí o Chico, como ele era muito obediente nessas horas, ele fez exatamente o que o Emmanuel falou. Quando ele estava voltando para o lugar dele, ainda cabisbaixo, ele recebeu a mensagem assim do Emmanuel: muita paciência com aqueles que são carentes de Jesus. Eu posso compartilhar com vocês que eu estou vivendo um momento da minha vida. Você sabe aquele dia que às vezes as coisas começam a dar errado, uma atrás da outra, aí começa lá por 8 horas da manhã. Quando dá mais ou menos 11 horas, meio-dia, acontece alguma coisa, você perde a paciência, e aí eu escuto aquela voz do Espírito aqui falando comigo: você não está preparado ainda para trabalhar com Jesus. Fico: então são vocês que estão aqui do meu lado, utilizando cada ferramenta dessa como teste para saber até onde está indo a minha paciência, e eu ainda estou perdendo nesse quesito da paciência. Exatamente. Então, o texto, o Emmanuel trazendo esse texto para a gente, deixando gravado para a posteridade, mas esse texto principalmente estava sendo utilizado pelo Chico Xavier durante a missão que ele vinha cumprindo. Então eu falo dificuldades que atingem o apogeu. Não é qualquer dificuldade, é aquela dificuldade que chegou no limite. Problemas que se multiplicam na estrada, os problemas vão aumentando cada vez mais. Quando a injúria te espanca o nome, essa então incomoda muita gente, porque essa vai mexer com a vaidade, com o orgulho nosso, principalmente. Se você querer saber o que estão falando de mim, por que estão falando, qual é a razão. Depois fala: tentações e perturbações te ameaçam as horas, e quando te é lícito entregar para os outros as suas atribuições, mas você mesmo assim mantém, quando você pode censurar, mas não censura, ele fala assim: então terás levantado a fortaleza da paciência
no reino da própria alma, e a gente vai ver o seguinte, a gente percebe que a maior paciência que fica como exemplo para a gente é a do Pai com relação a cada um de nós mesmos. Porque se a gente começar a observar o amor incondicional que o Pai tem por cada criatura e a paciência que existe no campo mesmo de pedagógico, desde o espírito, quando foi criado simples e ignorante, o espírito que está passando pela etapa evolutiva, que a gente se encontra até chegar à angelitude, até chegar à perfeição do espírito, cada etapa, como é que vai sendo a paciência, como é que não, calma. Eles olham para a gente hoje com muita tranquilidade, entendendo que cada queda nossa, cada momento desse de desespero nosso, até os momentos de guerra, de beligerância, tudo que está acontecendo com a gente, eles olham para a gente e falam, são etapas normais e continuam tendo paciência e continuam dando novas oportunidades para que cada um tenha consciência do mal que está fazendo, tenha o arrependimento, tenha os momentos de expiação sim, mas tenha a oportunidade depois de reparar o mal que fez para seguir jornada. Então, quando a gente para ver, né, por exemplo, lá no Evangelho, quando diz que o reino dos céus é semelhante àquele credor que emprestou uma quantia em dinheiro para o outro. Quando encontra com o outro fala, eu não tenho como pagar esse valor. Ele fala, não, você está perdoado da sua dívida. Mas aí, aquele que era o devedor também era credor de um outro. Quantia muito menor. Quando ele encontrou o outro devedor, ele pegou o devedor pelo pescoço, eu quero meu dinheiro de volta. Aí o credor anterior encontra os dois na cena e fala, peraí, eu terminei de perdoar a sua dívida, você está fazendo isso com outra pessoa, que a dívida é bem menor. Faz o seguinte, estou arrependido do que eu fiz, agora eu quero o meu valor de volta e quero com juro, com correção, com tudo. Que é a moral que a gente tira dessa lição lá do Evangelho. O Pai não está querendo que a gente resgate tudo, porque se a gente tivesse que resgatar tudo, né, a gente não ia caminhar. Eu estou querendo dizer o seguinte, a pessoa na encarnação passada tirou 100 vidas porque foi para uma guerra. Você vai precisar estar em contato com 100 espíritos, encarnação por encarnação. Não é isso que os espíritos dizem para a gente. Se você finalmente aprendeu que matar é errado, você nunca mais vai precisar passar por aquilo. Mas você precisa solidificar essa prova. Nisso você vai ser testado. Vamos ver se aprendeu mesmo. Vai acontecer situações. Então, para tudo que a gente vive na Terra, para tudo que a gente vive aqui, a nossa vida espiritual, a gente não precisa resgatar quantas vezes, em número, o erro que a gente cometeu. A gente tem que aprender a não errar mais. Aí não errou mais. Ou seja, vamos fazer aquela comparação que a gente sempre faz com relação a expressões numéricas aí do aluno de matemática do ensino fundamental. Não interessa quantas continhas você errou no passado, interessa você começar a acertar daqui para frente. Aprendi a fazer todas as equações de segundo grau, todas as derivadas, integrais, tudo que tiver de matemática. Aprendeu? Não interessa quantas vezes você exercitou, agora você aprendeu e vai para frente. Quando a gente aprende isso é paciência. Porque a gente erra muitas vezes na ignorância. Aí a gente estava estudando ontem com o Emmanuel no livro Consolador, quando é perguntado para ele assim, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Aí ele falou, pecado contra o Espírito Santo, ele responde assim, quando a gente não tem conhecimento, a responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. A gente é perdoado totalmente. Agora, quando a gente já teve o esclarecimento e continua errando, esse pecado vai doer muito mais e vai ter muito mais consequências, porque agora a gente não pode se beneficiar mais da ignorância. Agora a gente tinha o conhecimento e mesmo assim foi lá e errou. Então, o Emmanuel, na lição de hoje, ele termina definindo paciência assim, paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal. O mal está tentando, né, fazer com que a gente desista. E prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Então, a questão é perseverar e fugir da desistência. Isso vai exercitar a paciência em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.